Eu não sou pioneiro de conscientização, não gosto de ser titular de pioneiro de nada, mas quando lancei lá a plataforma não tinha ninguém fazendo, claro. Quando começou uma campanha do No More Free Bugs, de você não vai lançar mais bug, né, free, enfim, eu acho que mudou tudo, assim, né, porque começou a ser um trabalho. Tem hacker muito bom que tem skill social e skill técnico. Tem hacker que só tem skill técnico e não tem skill social. E tá ali trabalhando também já, né, focado só ali, nem fale com ninguém, eu tô fazendo o meu aqui. Cara, eu acho assim, eu acho que hoje, primeiro, a gente tem que estar, a gente como pessoas de dentro da área de segurança da informação, tem que estar se rediscutindo o que é privacidade. Mas assim, a verdade é que não é mais isso. Eu acho que cada vez mais a gente está dentro das redes sociais, a gente não está saindo das redes sociais. Eu sou Gustavo Marques e sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do TechSec Podcast. Nosso convidado é quase um American Boy, agora vivendo aí em terras norte-americanas, e é com muitíssimo prazer que hoje o TechSec recebe o Rafael Silva. Quando a gente fala de Rafa Silva, sobram muitas definições. Pai, hacker, executivo, empreendedor, palestrante, tem mais de 20 anos de experiência na área da segurança e cibersegurança e com bastante foco na parte ofensiva. Hacking, pentest, modelagem de ameaça, phishing, entre outros. Além disso, o Rafael é pesquisador de segurança e criador da primeira plataforma de envio de simulações de phishing educacional aqui no Brasil, o El Pescador. O Rafa é, na minha opinião, um dos precursores nesse movimento de conscientização aqui no Brasil, e ele não curte tanto, gente, quando eu falo isso, mas fica aqui o registro. É um amigo aí que eu tenho o privilégio de ter, e eu já disse que a presença do Rafa aqui no TechSec era quase algo obrigatório. Então, sem mais delongas, Rafa, brigadão aí pelo teu tempo. Está quebrando e ultrapassando fronteiras no episódio de hoje. Me fala aí como você tá, como estão as coisas aí do teu lado aí. Fala, Guga, tudo certo? Muito obrigado, cara, pelo convite. É muito legal, venho acompanhando aí todos os, né, todo o Spotify sempre. Assim que eu entro no carro, já vejo lá para ver se tem novidade. E é isso, tá tudo legal, tô caminhando, né? Estamos na fase de adaptação por aqui ainda, mas tá tudo certo, graças a Deus. Boa, boa. Rafa, a gente sempre começa, como você é um ouvinte assíduo aí, a gente até comenta, né? Alguns episódios ali no WhatsApp, a gente conversa bastante. Fala um pouco mais de você, mas não do Rafa agora, o empreendedor, o palestrante, o diretor de segurança, mas sim quais foram as origens de tudo isso. Você sempre desejou atuar nessas áreas da tecnologia, da segurança, do hacking, especificamente falando? Mais ou menos, né? Sempre a gente entrou, eu entrei, vou dizer assim, né? Antes eu gostava, sempre gostei muito de tecnologia, mas antes ainda, vamos dizer que eu me considero um garoto nerd ali, né? Tenho muita influência do meu irmão sempre foi também um cara muito nerd, assim, que a gente chamava, né? O nerd de ler muito livro, então assim, eu sempre tava junto do meu irmão com essas coisas, meu irmão começou a ler muita coisa de ficção científica na época, aí um Neuromancer, tudo isso eu tive o contato através do meu irmão. E aí um belo dia meu pai comprou um computador para o meu irmão, um 386, e aí começou, né? Comecei a mexer, enfim, no computador. Meu irmão gostava mais de jogar, era uma coisa interessante. Eu nunca gostava tanto de jogar, mas tinha curiosidade ali para saber mais, aprender sobre aquele negócio, né? Mas antes ainda disso, a gente ganhou em Unix 2. Quando meu pai trabalhava numa multinacional, e aí eles deram, né, vários computadores e chegou esse Unix 2 lá na minha casa, acho que Unix 2 ou 4, alguma coisa assim. E aí não tive tanto interesse, loguei ali, meu irmão já sabia alguma coisa, né? E aí quando chegou com o Windows 3.1, foi aí que, né, o gráfico mexe o mouse ali, foi aí que eu comecei a ter um interesse por tecnologia ou informática, né, que a gente chamava naquela época lá. Vou fazer 40 anos agora, então tem um pouquinho de tempo aí, entre aspas, em relação a isso. Eu sou dessa geração que não tinha internet e ainda estava começando, né? Então a gente começou a mexer mais com isso, e é muito mais com hardware, troca o HD ali, leva na casa do amigo para poder colocar jogo, né? Para, né, você não tá compactando vários jogos dentro de disquete, 3 1/4, enfim, todas aquelas coisas de velharia ali. Eu lembro muito assim, dentro da área de segurança da informação,
eu já conhecia muito a parte do computador de Windows, mexer, enfim, a gente já sabia o que era DLL, já tinha toda uma coisa de instalar o software de novo na casa de um amigo. Na época tinha vários vírus, né? Então eu acho que foi aí onde começou esse meu interesse por esses vírus. Começou a entrar vários vírus na máquina, gente, o que tá acontecendo? E aí falou, interessante, dá pra fazer uma pegadinha ali com o meu amigo, como é que eu falo isso, como é que eu pego? Tem um arquivo infectado aqui, que eu já guardava esse arquivo infectado num disquete, com o Cascade, por exemplo. Então, assim, tinha essas brincadeiras aí que você começou a ter uma noção mínima ali de, né, uma coisa de vírus, o que é que pode fazer ali. Era mais destrutivo na época, tinha alguns que era mais engraçado, assim, tinha coisas, né, interessantes de Anciark na tela, tocava som no PC Speaker. Mas eu acho que a grande virada, assim, de segurança mesmo foi quando eu comecei a acessar algumas BBS. Então a gente chegou o Fax Modem, e isso foi muito legal. O Guga, o pai dele, o pai do Gustavo, que já participou aqui do podcast, ele foi um dos criadores da Info Nordeste, que era uma feira de hardware que acontecia lá em Recife. E aí a gente ia com o pai lá e compra, pelo amor de Deus, o que dá, era aquele aperreio, né? Eu tive, claro, o privilégio também de ter o meu pai que poderia fazer esse tipo de coisa, de investimento ali ao mesmo tempo, né? Ele entendia que aquilo era importante. E aí a gente foi na Info Nordeste e compramos um fax modem, que era um Zoltrix na época. E aí tudo começou a mudar porque eu comecei a sair da minha casa e conectar nas BBS locais. Em Recife sempre teve uma cena interessante de BBS. Saía no Jornal do Comércio, por exemplo, todas as listas de BBS com número para você ligar. Então você fazia se era sócio da BBS ou não. Se não era sócio, tinha 30 minutos ou 10 minutos para você conversar, dava para baixar uns arquivos. E aí comecei a baixar esses tutoriais, né? Invasão por IP. O IP, mas não tinha nem IP na época. Como é que é isso? Enfim, era disquete bomba, não era nem invasão por IP. Na realidade, invasão por IP já foi na época da internet. Era disquete bomba. Tinha como criar... Como apagar o teu HD em 4 segundos, usando debug do DOS. Tinha vários tricks assim que você poderia mexer, e isso foi que eu acho que comecei a ter um interesse mais a fundo dentro dessa área, né, que não era segurança ainda, mas assim, vamos dizer, de hacking como um todo. E aí também eu já sabia ler um bocado em inglês, já fazia curso de inglês na época, e comecei a baixar alguns tutoriais também, coisas em inglês, Zine. E aí eu acho que foi... Exatamente. A Zine foi que fez parte de uma grande formação, assim, de ler, né? As Zines, ter acesso, trocava as Zines, esperava as Zines. Aí já era na época da internet. Então a gente já tinha as conexões da IWAP, aí já estava conectando no IRC. E IRC foi, acho que da minha geração, onde todos os hackers se encontraram, né? Hoje tem Discord, Telegram, WhatsApp, é tudo um pouco misturado, mas na época todo mundo ia pro IRC. Então o IRC foi um grande ponto assim de união e confusão e aprendizado e tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar da cena de hacking em geral, né? Ô Rafa, um pouco mais desse panorama hacking aí, com base em toda essa sua introdução nessa sua jornada, fala um pouco mais pra gente sobre como que tá e como você tá vendo, é claro, a cena hacking hoje aqui no Brasil e também no mundo, no geral. As atividades aí dos cybercriminosos, temos também grupos de hacktivismos. Fala um pouco mais pra gente aí como que você está enxergando tudo isso. Cara, mudou muito de verdade. Eu acho que tem, dentro da área de segurança especificamente, lá atrás a gente tinha hacktivismo, era defacement de página, então, né, tinha vários grupos de fazer defacement para falar de política, para criticar, para falar sobre qualquer outra coisa, para elogiar ou para fazer uma declaração de amor para a namorada. Tinha vários tipos de defacement, como hacktivismo, e tudo isso envolvia, assim, comprometimento de servidor, rolava vários bugs, tinha vários exploits, era tudo mais compartilhado, né, dentro desses canais de IRC, dentro das Zines, então a gente esperava as Zines sair para poder ter acesso, às vezes, a esses exploits ali, se você não sabia codar, quase ninguém sabia praticamente codar nada na época, para fazer exploração de memória, tinha outros sistemas operacionais, então tinha toda uma estrutura interessante para isso. A evolução disso veio, eu acho, que quando começou a envolver dinheiro, infelizmente. Então, assim, até então era for fun. 90% ou quase, sei lá, muita gente do que a gente fazia era hacking for fun, hackeava várias empresas grandes, enfim, você não destruía nada, não apagava nada, tinha acesso, lia coisa. Era por mais ter acesso mesmo do que por fazer qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Porque era muito mais
o negócio ali de rodar uma ferramenta, descobrir uma porta. Na época era muito isso, era muito daemon que, né, ficava vulnerável para a internet, sem muito firewall na realidade. E aí você conseguia entrar lá dentro de alguns servidores, snifava, você fazia, né, suas conexões ali de coletar log de sniff, instalava o rootkit e tinha esse cenário. Quando começou uma campanha do No More Free Bugs, de você não vai lançar mais bug, né, free, enfim, teve uma campanha aí mundial por pesquisadores bem famosos que criaram isso, eu acho que mudou tudo, assim, né, porque começou a ser um trabalho, começou a ser uma coisa tipo, eu não vou estar, principalmente a parte de pesquisa, né, quem eram os pesquisadores que descobriam esses bugs, que passaram infinitas horas lá do seu tempo pesquisando, e aí essas empresas, né, mega bilionárias pegavam a pesquisa dele, corrigiam o software e nem o oi dava, né? E aí começou a gerar uma situação interessante e aí criaram esse No More Free Bugs que começou a ser, né, uma coisa de... Eu tô falando muito mais da pesquisa em si, de descoberta de vulnerabilidades, e aí começou a ter uma mudança no hacking em geral como um todo. Mas assim, sempre ainda continuou os AINs, a Frack mesmo é uma das AINs que até hoje existe, sempre com conteúdo muito ninja, aquela coisa que você lê a Frack 7 vezes para poder entender alguma coisa, é bem interessante. Então ainda rola assim, ainda tem comunidade, ainda tem, né, eu acho que essa parte é muito forte ainda, claro que é muito mais, eu acho, distribuído hoje em dia, tem Twitch, hoje tem tantas outras, né, o teu podcast aqui é um exemplo, tem tantas outras coisas que vai juntando essa comunidade. Mas eu acho que uma das evoluções que foi por bem e pro mal, né, ao mesmo tempo, foi quando se começou a enxergar isso como financeiro, né? E aí foi bom para quem era pesquisador, mas também viu cybercrime, extorsão, aí começou a envolver, e aí, enfim, a evolução em relação ao hack, mas em relação aos grupos e em relação a esse tipo de coisa, eu acho que a gente mudou para o profissionalismo da coisa do que ser mais aquela coisa 100% por paixão. Boa. Por exemplo, olha, no episódio 2 aqui, o Felipe Prado, você conhece, ele disse que, olha, não adianta vocês se iludirem, porque a gente está começando a ganhar dinheiro agora com segurança da informação. É isso mesmo? Eu acho que é exatamente, né? Antes vocês pensavam... Eu não sei se eu posso dizer que não era talvez tão estruturado, mas hoje de fato é uma profissão, né? É rentável isso, né, Rafa, o hacking? Claro, claro. Isso a gente dá para conversar isso pelo topo da cadeia, conversando pela empresa. Quando se tem uma empresa que está colocando dinheiro porque está perdendo dinheiro de alguma forma, e aí isso vai criar diversas ramificações, né, diversos ali empregos e diversas oportunidades para todo mundo. Mas assim, eu acho o que o Felipe falou, realmente, para você trabalhar dentro da área como Security Officer, Security Analista de Segurança, ou, né, ou Pen Tester, era poucas na época, assim. A Tempest foi uma das primeiras empresas de segurança do Brasil. Lá em 97, 8, 9, eu comecei a escutar sobre essa coisa de trabalhar como ethical hacking, hacker, né? Hacker ético. Falei, putz, que negócio interessante, eu já fazia isso, vamos pagar para fazer isso. Você tem aquele clique, né? Todo mundo tem esse clique aí. E aí, se você começa a virar, você vai ficando velho, vai ter conta para pagar, vai querer dinheiro, vai querer trabalhar, né? Não quer, enfim. E aí, você começa a ter essa inserção de que isso pode ser uma carreira legal. Antigamente eu trabalhava já dentro da área de tecnologia, mas como sysadmin. Eu era administrador de sistemas em Unix, então eu estava ali dentro trabalhando com várias empresas, com vários projetos, com várias tecnologias. Já se ganhava um dinheiro sim, porém não era, né, dentro da área de segurança. Em algum momento precisou-se de focar um pouco nessa área de segurança. Então eu virei Security Sysadmin. Então assim, era muito mais tomar conta, fazer alguns pentests ali básicos, tomar conta do ambiente, do que ter toda a estrutura que a gente tem hoje, né, em relação ao mercado. Todos os Rainbow Team que existem, Blue Team, Red Team, enfim, tudo isso, conscientização, awareness, é tanta coisa que se foi criado hoje para poder, né, suprir essa coisa aí. Mas eu acho assim, e aí, claro, o dinheiro vai entrando e aí as pessoas vão se especializando mais ainda, enfim, e vai se ganhando mais dinheiro sim dentro disso. É porque hoje se vende muito sonho, né? Eu acho muito errado, assim. Hoje se vende muito essa fórmula aí que foi criada, sei lá, quanto tempo isso, a fórmula de... Como é o nome? Fórmula do lançamento, né? E aí já fizeram várias fórmulas de lançamento, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, beta aí. E aí se cria muito isso, né? Vem até em todas as áreas, não só dentro da área de segurança. A área de segurança vem aqui, venha ser hacker, venha ganhar R$7.000 em
3 meses, vem aqui programar, ser programador para ganhar 20 mil reais em 5 meses. Então, assim, rola muito essa, né, esse outro lado do estão exploitando você também, que está entrando na área para poder, né, achar que você vai ganhar isso. Não é tão simples assim, entendeu? Pode acontecer com algumas pessoas, pode. Conheço uma pessoa que entrou e tá ganhando bem, pode acontecer sim, mas assim, não é um comum, né? Então é normal. E hoje você tá sempre... Porque hoje a gente tem, Rafael, muitas tecnologias surgindo, né? A gente fala muito de metaverso, de internet das coisas que já está aí, do uso de equipamentos, os dispositivos móveis, né, e inteligentes. Você está sempre tentado a hackear esse tipo de nova tecnologia? Como que funciona quando você descobre algo, principalmente nessa atribuição de pesquisador de segurança, sabe? Quando surge uma nova tecnologia, você já vai pesquisar sobre? Quando eu fazia, né, essas pesquisas aí de segurança, mas assim, hoje ainda, é claro, eu dou uma lida ali, tem algum equipamento, eu dou uma curiosidade, enfim, você ainda nunca deixa 100%, né? Mas assim, existe, né, várias, por exemplo, falando de IoT especificamente, IoT é muito insegura, né, hoje em dia. É sistemas embarcados, muito ainda na arquitetura x86. Então você encontra muitas vulnerabilidades dos anos 90 e 2000 ali, né, dentro dos IoTs de hoje, né, pela própria arquitetura do negócio em si. Claro que tem IoT seguro, tem, tanto que a gente usa, mas assim, é muito mais fácil, às vezes, de se descobrir algum bug ali dentro de algum IoT. Então eu acho que metaverso, por exemplo, outra coisa que você tocou o nome aí, eu tenho o óculos do Facebook, entrei lá no metaverso para testar, eu sou curioso, a coisa que eu mais gostei lá no metaverso do Facebook foi, do óculos, do Rift, foi jogar xadrez com um cara lá, tinha uma mesa de xadrez gigante, a gente sentou na mesa, olhando um pro outro lá e ficou conversando, onde tu é, não sei o que lá, falando inglês e jogando xadrez lá, né, usando o óculos. Assim, eu acho um processo de interação muito legal. Claro, pensando em segurança, tá todo áudio, câmera, tudo exposto, né, dali do ambiente que eu tô. É a mesma coisa do celular também, que tá expondo, tá gravando muita coisa assim. Eu acho que eu não vejo ainda o metaverso como uma grande ameaça ainda, porque ainda não tem quase, né, não tá tão espalhado. No momento que começar a usar, e claro, as ameaças vão surgir de todo jeito aí dentro do metaverso, né? Principalmente os atacantes brasileiros que têm a maior criatividade do mundo vão inventar milhares de golpes aí de rede social e tudo mais. Ô Rafa, agora um pouco pro seu lado empreendedor, a gente sabe que você foi o fundador do El Pescador e eu sempre digo para você e para todo mundo que eu, na minha opinião, que para mim, na verdade, você é um dos precursores em conscientização aqui no país. E lá em 2019, eu estava lá, inclusive, na Tempest, a gente recebeu uma visita ilustre de um cara que ele mesmo se auto-intitula assim, né, de o hacker mais famoso do mundo, que é o Kevin Mitnick. E hoje vocês têm uma relação de amigos. E aí eu queria que você contasse como que foi essa abordagem do Kevin lá em 2019 para a compra até então do El Pescador, que era um segredo na época. Aí ele foi lá no escritório, putz, foi um sonho que se tornou realidade. Eu jamais imaginei que isso aconteceria. Tem uma foto dele, inclusive. Mas quero deixar contigo, sabe? Explica pra gente como foi essa abordagem, como que é o contato com o Kevin, que parece que se mantém muito atualizado, né? Como você citou agora o Guga, o Gustavo Monteiro, o Guga conversou com o cara e ele é muito atualizado ainda sobre as novas tecnologias, sobre ataque, hacking, etc. Sim, sim. Eu não sou pioneiro de conscientização, não quero ser titular de pioneiro de nada. Mas quando lancei lá a plataforma, não tinha ninguém fazendo, claro, no Brasil. Foi muito interessante, assim, o TIC, né? Eu sempre gostava de empreender, sempre tive outras empresas. Eu já tive empresa de vendia prata e anel, já tive loja de roupa para camisa nerd, acessórios de camisa nerd, e-commerce. Enfim, sempre gostei de me aventurar um pouco por esses lados aí de empreender. Em uma das RSAs, eu acho que foi 2013, alguma coisa assim, 12, eu vi as empresas de phishing lá, a KnowBe4, a PhishMe, enfim, todas as outras empresas,
que fazia parte lá dentro desse ambiente. E aí uma coisa me chamou a atenção que quando eu fazia, e na época ainda fazia, estava fazendo vários pentests, eu sempre fazia teste de phishing e era, sim, passou anos da minha vida. Quando rolava um pentest e o cliente autorizava a fazer phishing, aí sim, aí dava certo uma intrusão 100%. Então a gente tinha vários métodos de, claro, Trojan disponível para nós sistemas operacionais, tudo dentro da empresa. Então quando eu estava lá fazendo pentest, o cliente falava, vale um ataque de phishing, isso era interessante e sempre dava certo. E aí no momento de empreender, eu sempre tive uma ideia assim, quando eu for criar alguma coisa, eu quero criar um produto de segurança, eu nunca queria fazer copycat, apenas só copiar e, né, eu aprendi isso com a turma do skate. Então eu sou skatista e gosto de andar de skate, teve uma situação interessante um tempo atrás no Brasil, as marcas gringas, os brasileiros começaram a copiar as marcas, e aí a gente ia comprar uma roupa falsa, mas tinha a logo da outra, ou era parecido, mudava logo. Falei, putz, isso é ruim e tal. E aí eu aprendi isso, depois veio a parte de tecnologia, veio esse termo de copycat, eu falei, não, tem muito do que evoluir aí dentro dessa plataforma, dessas plataformas, e principalmente da área mais ofensiva, né? Então foi assim que eu dei início lá ao Pescador. Eu até vou dar uma olhada aqui, viu? Deixa eu olhar aqui. Quando eu registrei o domínio do Pescador, o Pescador, eu registrei ele em 2014. Então foi aí que eu registrei o domínio do Pescador, que já vinha desenvolvendo a ideia há uns 6 meses antes, mais ou menos. Então eu acho que foi na RSA de 2012 para 2013. E aí eu comecei a criar a plataforma, era interessante, tinha um certo apelo ali, né? Mas nenhuma empresa ainda tinha budget de conscientização, estava se falando muito pouco disso. Lá fora começou a se falar, né, alguma coisa. Aqui nos Estados Unidos também, claro, né, começou por aqui, Europa, mas assim, no Brasil ainda era um negócio muito novo. Eu lembro que quando a Tempest entrou como sócio do negócio, a gente criou, né, o Pescador deu outro passo aí. Foi muito legal porque era interessante você ver realmente, eu tinha medo, né, que você como empreendedor você fala, putz, será que vai dar certo? Porque você chega no cliente, o cliente não tem budget. Você tem que, né, fazer todos os planejamentos para mostrar para ele que aquilo ali é super, né, necessário, que cada vez mais tem vários tipos de intrusão, vazamento, é importante, enfim. E no outro ano o cara já começa a botar budget, você vê esse mercado crescendo, acompanhando dentro, cada ano que se passava, o produto evoluía, né, enfim. E aí chegou um ponto que a KnowBe4, que é a maior empresa de conscientização do mundo, veio para adquirir o Pescador. E aí Kevin Mitnick é sócio da KnowBe4, e foi no momento que você está comentando que ele foi lá na Tempest para conhecer o Pescador e saber, né, quem são essa turma doida aí que está fazendo esse negócio bem legal aí. Foi no dia que ele foi lá. Claro que eu já sabia, mas eu tinha que, né, não podia falar por motivos de contratuais, então a gente teve que falar que ele iria me visitar por aí, ó, logo eu, imagina, eu tava tão empolgado que nem você conhecer Kevin, ainda mais fazer negócio com ele, sentar junto na mesma mesa ali, conversar, e foi a primeira coisa, eu tava tão empolgado quanto, mas tive que controlar ali a emoção um pouco, mas foi muito legal. Eu tenho o cartão dele, né? Eu te falei. Tá aqui sem nenhum risco, Rafa. Eu guardo as 7 chaves, cara. Que dia especial. Ô, Rafa, e nessa era de informação que a gente vive aí, onde tá tudo distribuído, qual que você tem visto aí que talvez seja o risco das redes sociais? Você acha que ela pode ser fonte de coleta, ou está sendo fonte de coleta para ataques de engenharia social, para pessoas e também para as organizações? Eu acho que talvez a gente esteja longe de uma maturidade segura, né, para que nossos dados, as nossas informações não sejam tão expostos. Mas como que você vê nesse olhar aí de especialista de segurança? Cara, eu acho que hoje, primeiro, a gente tem que a gente como pessoas de dentro da área de segurança da informação tem que estar se rediscutindo o que é privacidade. Acho que é um ponto básico, assim, pra gente, né, a gente fica lendo muito o conceito de privacidade que tá lá nos livros, é uma coisa mais antiga, é outro que... Mas assim, a verdade é que não é mais isso. Eu acho que cada vez mais a gente tá dentro das redes sociais, a gente não tá saindo das redes sociais. E aí quando vai sair, inicia-se outra rede social, o TikTok tá aí, inicia-se outra rede social, e cada vez mais ali as informações estão dentro, é impressionante. Eu acho que meio que entrou no nosso plasma da vida o uso de rede social. E não tô falando de rede social como TikTok, outra rede social de tudo, assim, vai fazer um pagamento, queira ou não, tem um aplicativo que
tem várias pessoas ali que você pode conversar, mandar pagamento. Então, assim, misturou muito hoje, entendeu? Então, eu acho que essa discussão, novamente, de o que é privacidade, até que ponto você quer chegar para proteger os teus dados ali, eu acho que é essencial para a gente poder avançar para um outro passo, né? Fica assim, o que é que a gente vai fazer para bloquear ou para chegar nessa maturidade, como tu falou? E aonde é essa maturidade, né? Eu não tenho essa resposta, eu gostaria de ter também, mas assim, onde é essa maturidade? Porque cada vez mais que a gente conscientiza, conversa com as pessoas e fala sobre, né, de todos os meios de conscientização imaginários possíveis que vem criando, seja usando gamificação, vídeo, seja lá o que for, o que está disponível no mercado hoje em dia, ainda assim acontece porque faz parte da natureza humana, né? A gente erra, não tem como, assim. Você tem uma pergunta clássica aqui, né, do podcast, vou deixar você repetir novamente, pode falar. Você pergunta a todo mundo. Vamos lá, polêmica então, Rafa. Você que gosta de polêmicas aí. Eu não. As pessoas. As pessoas. O ser humano é o elo mais fraco da segurança da informação? Cara, eu acho que a gente tanto pode responder que sim, como responder que não, e não vai mudar nada nesse ponto específico. Eu acho que a discussão não é aí, entendeu? Não é discutir se... A gente sempre vai errar, a gente controla tudo, a gente cria as coisas, então a gente vai errar sempre, seja o que for. Eu sempre gosto de fazer um panorama com outras áreas que necessitam conscientização. O cara trabalha dentro de uma fábrica enorme que tem milhares de processos para ele fazer, que ele não pode se distrair, que ele não pode... E como é que se conscientiza aquela pessoa para segurança, higiene? Não. Aí tudo funciona. Então, assim, todas as indústrias têm essa parte do elo humano ser o mais fraco. Assim, claro que você, como empresa, não pode criticar o usuário. Não é isso. Eu acho que muitas pessoas, quando dizem que não, entendem do fato que o usuário está sendo criticado, a gente está pegando pesado com o colaborador. Não é isso, entendeu? Você tem que fazer de verdade com que ele entenda que ele pode ser um dos pontos importantes. Ele, eu, você, a gente como pessoa pode ser um dos pontos importantes para proteção e também um ponto importantíssimo para, não digo importante, mas um ponto focal para uma intrusão. Pode causar uma intrusão dentro da empresa, pode causar um vazamento por um descuido, um clique. Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo é fazer com que o usuário entenda que realmente isso é verdade. Ele pode ser o elo mais fraco, também ele pode ser o elo positivo. Então, assim, ele tem que entender isso. Não adianta maquiar isso, dizer com determinadas formas. Claro, você pode falar, né, para tentar chegar num mínimo comum aí, num mínimo entendimento. Mas, assim, o problema continua, entendeu? Assim, não resolve, isso não vai resolver. Ô, Rafa, você pode contar pra gente a anatomia de um ataque ali? Vamos supor, engenharia social, phishing, o que acontece depois disso? Sabe, tendo aí um olhar de cybercriminoso. Tem uma coisa que da tua pergunta... Fica mais tranquilo. Tem uma resposta também, um ponto aí da tua pergunta anterior sobre as redes sociais. Né? Aconteceu um caso recente aí que saiu no Fantástico, em tudo que é canto de notícia, que teve um artista famoso que ele teve um relógio e joias, sei lá, roubado dentro do apartamento dele. E aí como é que roubou isso aí desse cara, como aconteceu? Eu tô falando nem da área de tecnologia, pra você ter noção, assim, eu quero sair muito dessa área pra gente não focar no instala malware, dá update, não sei o que lá e tal. É mais do comportamento humano, entendeu? Acho que isso é que falta se discutir nessa coisa de sim ou não, de o humano é mais seguro. Não é isso, a discussão não é essa. Então, assim, teve esse caso super interessante que a gente já vem anunciando isso, todo pesquisador de Threat Intelligence anuncia isso faz tempo. O crime está migrando ali, saindo do asfalto, na gíria, né? Saindo do asfalto para o crime virtual. Estão entendendo que não precisa estar roubando mais com um revólver, é só um WhatsApp aqui, uma centralzinha telefônica. E isso vai evoluindo de uma forma tão grande que começa a atingir outros níveis de preocupação. Então, assim, teve esse caso que foi muito interessante, onde depois de um certo tempo prendeu o cara que fez isso e ele deu uma entrevista falando como é que ele, assim, como é que ele entrou no prédio de segurança máxima, achava que era funcionário, estava envolvido. Ninguém estava envolvido. O cara foi tudo via rede social. Foi lá fazer a avaliação em campo, tirou foto, parou o carro, viu um pedaço do muro ali. Então, assim, o cara simplesmente ele fez esse OSINT aí de uma maneira muito perfeita que deu bypass ali em todas as câmeras, em todos os negócios que ele conseguiu descobrir externamente. Assim, onde está a falha aí? A falha está humana, no porteiro que estava lá, a falha é da porta, a falha, entendeu? Assim,
A gente sempre volta pro mesmo ponto. É verdade isso. Então, assim, essa parte do OSINT, eu acho que isso é o primeiro passo que um atacante pode fazer, tanto na tua vida real como na tua vida digital. É olhar onde é que tu clica. Às vezes, quando você faz um phishing direcionado muito real, você primeiro começa a mandar e-mail marketing para aquela pessoa. Cria uma empresa que não existe através do gosto dela, porque ela deu um like no Instagram, deu alguma coisa, deu um like no Facebook. Vou criar uma empresa fake aqui, achando que tem aquele interesse. Aí eu vou mandar um e-mail de marketing para ela primeiro. Aí ela vai gostar. Ah, gostou, uma promoção. Ela clicou aqui no e-mail de marketing e comecei a estabelecer um relacionamento primeiro digital. É de clique, ela confiou no meu brand, que ela já está confiando na minha marca. Agora eu vou mandar um arquivo aqui para você preencher e acabou. Olha assim, não estou falando nem phishing malicioso de como a gente, o atacante, manda um PDF direto, malicioso. Eu estou falando forma de rede social de você fazer um phishing efetivo que dá para fazer dessa forma e se faz muito dessa forma. E quando se faz é muito efetivo, entendeu? Você tem vários pontos para você ganhar confiança ali, em vez de mandar logo um phishing com algum conteúdo malicioso. E aí você migra aquele e-mail que era de alguma empresa para um conteúdo de algum desconto, baixa esse software aqui que é um beta tester e aí começa uma intrusão real. Então eu acho que isso pode ser um path assim, de um ataque bem sucedido para fazer algum tipo de phishing ou smishing ou qualquer outro meio. Você falou tudo. É bom você ter trazido esse case aí, porque passou realmente no Fantástico em outros lugares. E aí esse cara que invadiu a casa desse influenciador aqui do Brasil, ele fala, eu só precisei realmente olhar o externo, porque o interno eu olhava ali nos stories que ele postava todo dia no Instagram. Então ele mapeou realmente ali todos os lugares da casa, onde talvez o cofre estaria, foi mais fácil, ele invadiu e já sabia tudo que estava lá dentro, cara. Que coisa, que coisa. Não, eu ia falar que só tem um site chamado Bellingcat, BELLING Cat, que é um site holandês que ele bota milhões e várias coisas de investigações, assim, aleatórias investigações. Assim, tem posts que ele coloca de como ele encontrou aquele tipo de informação, que é super importante. Até a sombra mesmo de uma foto ajuda a saber o ângulo que está a câmera. Então, assim, tem muitas outras informações, está público na internet. Então, com determinada pesquisa, você consegue identificar informações precisas, assim, entendeu? Google Street View, foto. Salve Cleiton. Cleiton virou um mestre nisso aí, Cleiton Pinheiro. E aí, tem que chamar Cleiton pra cá, hein? O Cleiton que trabalhava lá com você. Boa, vou chamar. Cleitinho, tem que chamar Cleitinho, virou mestre, tá lá no Nubank arrasando. Boa, boa. Tem alguns casos relacionados a essas investigações, por exemplo, a nível de privacidade. Tem muita coisa que aconteceu antigamente que deu esse boom aí de privacidade nesse hype que a gente tem hoje. Então já teve site aí de relacionamento que teve as bases de dados vazadas, e aí a esposa descobriu que o marido estava traindo. Tem até alguns casos no Google Maps, onde a esposa pesquisa ali e fala, puxa, mas meu marido falou que estava trabalhando e o carro dele tá ali na casa da vizinha, vamos dizer assim. E aí descobriu também, é tudo, né, relacionado ao que tá aí hoje no digital. Tem vídeo de narcotraficante sendo preso porque o Google Street View tirou uma foto dele parado no canto específico, cortou o rosto, mas pelo corpo a polícia achou que era ele. Caso real na Itália. Assim, a informação é muito grande, entendeu? Se você às vezes se limita na informação de um atacante de phishing que acha que, eu vou mandar só um HTML ali com a menção urgente, alguma coisa desse tipo, isso você consegue treinar facilmente hoje em dia. Tem diversas plataformas aí que você consegue treinar esse tipo de coisa. Mas o principal é quando funciona de verdade. Claro, quando a intrusão é por ataque de phishing. Isso é outro mito também, né? De tipo, todo mundo acha que 100% vem por phishing. Tudo é por phishing. Não é assim, né? Pode ser por engenharia social, pode, né? Ludibriar o usuário a baixar, fazer alguma outra coisa, mas não é 100% por phishing ali. Tem outros, né, modos e outras partes da empresa para se proteger também, claro. Rafa, outra pergunta. Que essa eu separei só pra você, viu, Rafa? Eita. Eu quero saber a sua visão, porque a gente tem também uma polêmica de mercado, não só de segurança, mas sobre o nível de, talvez, tecniquez de um profissional de segurança da informação, de cibersegurança. Hoje, para você atuar, até mesmo para a galera aí que está estudando ou que quer fazer uma transição aí diária para a segurança da informação, é necessário você ser técnico ou não para atuar dentro das áreas da segurança?
Não, eu acho que segurança hoje cresceu muito, né? Tem vários cargos, enfim, de compliance, de regulamentação jurídica, LGPD, tem tantas outras coisas, mas quanto mais você sabe tecnicamente, vai te ajudar independentemente do cargo que você vai ocupar. Então eu acho que isso é um contraponto interessante. Ele vai te bloquear a entrar no mercado? Não. Ele vai te limitar? Pode ser que te limite. Né? Tem específicas vagas ali para, enfim, você é um cara que leu todas as regras de ISO, sabe, veio da área de direito ali, sabe todas as partes de compliance e entrou dentro dessa área de privacidade. Tem várias empresas que precisam de pessoas do teu perfil ali para poder trabalhar dentro dessa área, e você é um especialista nisso, você consegue evoluir muito bem. Você lê ali, você está acostumado, a tua mente está acostumada a aprender dessa forma. Quando tu volta para o lado de dizer assim, eu quero encaixar um lado técnico aqui agora, claro, é uma grande dificuldade, porque você tem gerações para estudar. Então, assim, você quando vai, e aí quando a gente está se falando de, você vai dar um técnico deep ali, eu vou começar a escovar bit, ou vou começar a fazer pentest, aí é que fica mais complicado, porque você tem gerações de tecnologia para estudar para trás, para poder entender como funciona, e você pode também, né, pegar o bonde andando. Eu sempre recomendo nessa área de aprendizado, olhar o vídeo do Akita. Procura no Google, Akita on Rails. São 2 vídeos. É o guia definitivo de aprender não aprender do Akita, que ele botou a maior bronca da sua vida. E tem o outro que é o aprendizado na beira do caos. Então, assim, esses 2 vídeos é muito interessante. Akita, mestre, enfim, é um cara bruto, entre aspas, no sentido do conhecimento, né? Ele não tem muita conversa assim no sentido de, ele não vende nada, ele não tá ali com esse canal, não é nada lucrativo, ele tem uma empresa, tem a vida dele, é o cara que trouxe Rails aqui pro Brasil, mas esse vídeo eu acho muito essencial para ler e ver esse vídeo e entender hoje, né? Então assim, voltando novamente para a pergunta, eu acho que não impede, porém limita. Agora, se ele cada vez que você implementa ou, né, aprende mais alguma coisa técnica, eu acho que ajuda independentemente da posição que você está hoje. Acho que vai te ajudar com certeza. Cada conhecimento nada nunca é demais. Faz sentido, Rafa. Até mesmo na área da conscientização, sabe? Antes eu não tinha um perfil full tech, mas eu precisei estudar e é exatamente isso que você disse. Não é estudar do ano passado. É dar uma olhada em como era feito em 2000 algumas coisas, alguns determinados ataques, para que você consiga em alguns treinamentos falar de uma maneira não tão rasa, né? Uma maneira com mais aprofundamento. Quem está dentro da área de segurança há muito tempo acompanhando vulnerabilidade, você vê que meio que surgem as mesmas vulnerabilidades para softwares diferentes porque tem mais pessoas usando. De vez em quando lança uma nova classificação de vulnerabilidade. Aí é super interessante quando isso acontece. Agora, anos atrás, começou a lançar as vulnerabilidades do processador. Ainda assim é um pouco mais complicado de explorar, muito complicado na realidade. Então, assim, tem várias e várias camadas, e quando se nasce uma nova camada, ou um novo meio de exploração, serialization, por exemplo, já tem um certo tempo que foi, enfim, uma nova técnica, isso é super interessante. Então você que já vai chegar num certo ponto que você vai entrar nisso, mas é importante aprender o que estava ali atrás, entendeu? Não é, eu tô falando de 30 anos atrás, é de 10 anos atrás. Praticamente muita coisa parecida, você vai aprender muita coisa. E é aquela coisa, né? Nunca vai te atrapalhar. Não tem como, por exemplo, você ser tão efetivo em uma determinada tarefa se essa tarefa exige que você entenda ela por completo porque aconteceu aquele evento. Falando de uma vulnerabilidade, de um ataque, como que você vai fazer um vídeo instrucional ou ensinar para aquele usuário ou transmitir aquele conhecimento para aquela pessoa se você não sabe como é que aconteceu todos os passos ali? Você sabe um padrão, você vai conseguir se comunicar com ele, vai dizer assim, beleza, eu consegui, aconteceu aquilo ali, porque tu clicou aqui, mas por que tu clicou? Tem vários outros porque se você for técnico, você consegue enxergar novos pontos ali que você pode, né, fazer um clique melhor. Se falando em conscientização, isso se repete para tudo que é tipo de outra área, né? Falando mais de empresas agora e desse lado mais organizacional, Rafa, qual que na tua opinião ainda é o ataque assim mais frequente e também subestimado pelas organizações? Ainda é engenharia social ou não? A gente mudou já para algo mais técnico que, por exemplo, eu ainda não estou sabendo. Eu acho que é sim, porém depende de cada organização, né? Hoje, vamos dizer, a maioria das empresas estão usando nuvem.
Então, assim, se tu não tem uma postura de segurança na nuvem correta, no sentido de focar em segurança da informação, vai tomar bomba por ali. Então, assim, não vai ser o usuário que vai, né, ser comprometido, vai ser por outro lado. Então, depende muito de como o teu business está envolvido. Isso, claro, é um trabalho do CISO para ele entender o que é que está, qual é o business da empresa que ele está trabalhando, quais são os dados que ele está tentando proteger. E aí ele consegue montar a equipe através de budget focado naquele business ali. Mas, assim, o comum que a gente vê, phishing, engenharia social, cloud, eu acho que são os três, né, pivôs, assim, da maioria dos incidentes de segurança. A gente olha os dois últimos agora que aconteceram, né, das empresas gigantes, enfim, foram usados em engenharia social. Agora tá falando muito de MFA, né, YubiKeys, usa Sim. YubiKey ou não usa. Eu acho que eu comecei a dormir depois que toda a empresa começou a usar isso aqui. Então, assim, isso aqui todo mundo deve ter, né? É a única forma de você barrar takeover de account mesmo por phishing, usando YubiKey, FIDO Alliance. Então, assim, é uma coisa já está no mercado e é super importante, que bloqueia muita coisa, né? Hoje em dia, essas autenticações centralizadas, um usuário perde ali, acabou, né? Vai ter acesso a um monte de coisa. É o que a gente tá vendo aí no mercado. Todas as empresas praticamente são estruturadas dessa forma. Rafa, você citou a nuvem aí. Eu tenho uma pergunta assim que é o que eu tô vendo aí, mas me confirma. Você acha que a nuvem vai acarretar aí na extinção de computadores pessoais, aí com armazenamento local, todo esse ambiente on-premise que a gente tinha antes e hoje é totalmente, na maioria dos lugares, é claro, em nuvem? O que você acha? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que ainda existe alguns por conta de compliance, tem alguns, né? Isso, como eu falo, sempre depende do business, né? O dinheiro manda de verdade é essa coisa, né? O business ali depende, se ainda a empresa precisa, ele vai ter um ambiente legacy, ele um negócio, putz, vou ter esse negócio local. Mas claro, isso assim, incomparável a quantidade de coisa boa que existe em relação à nuvem e também a quantidade de perigo que pode ser se você não tá ali. Aquele meme, né? Não vai com a ajuda sem a ajuda de um profissional, não. Vai com a ajuda de um profissional. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Você for pensar 10 anos atrás para a gente formar uma empresa ou qualquer ambiente de tecnologia, o quanto de dinheiro que você gastava, risco físico, queimar, o data center, entra água. Eu já trabalhei nisso anos e anos e todo mundo já teve esse tipo de problema que, né, trabalha menos de com 10 anos para trás ali em relação à tecnologia, tem lá o data center, é complicado, sempre tem um problema, é o cabo que esquentou, é o HD que queimou, é a placa, é muita confusão. Então, quando se resolveu esse problema da tecnologia como um todo, eu acho que é um caminho, eu acho não, né? Já é um caminho sem volta, a gente já vê. Se você vai criar uma empresa hoje, lá na Amazon, Google ou Oracle, seja lá o Cloud Azure que você quiser, coloco meu cartão, $1.000, eu tô com uma estrutura montada ninja na internet, que antes eu gastaria, sei lá, $100.000 para montar. Ô Rafa, vamos voltar ao hacking rapidinho, que surgiu uma pergunta agora. Você acha que o hacking hoje, ele se tornou algo talvez se comparado lá com o início da sua trajetória, algo mais difícil e desafiador do que nos velhos tempos ou não? Você acha que o mato lá atrás realmente estava alto e hoje aí com essa era de novo da informação, onde é mais fácil você aprender, porque hoje temos diversas fontes aí de informação. A internet é uma delas, o Twitter está aí com diversos pesquisadores de segurança. Então o que você acha? Antigamente era mais difícil e desafiador ou não? Hoje aí com as novas tecnologias o cenário do hacking está totalmente diferente. Cara, eu acho assim, antes de responder, eu acho que tem uma reflexão muito interessante que a gente precisa fazer, que é, se você está nos anos 2022, setembro, né, 2022, e aí você vai pensar em problemas de 20 anos atrás, você sempre vai dizer que era muito mais fácil. Claro, você vai dizer, putz, era muito mais fácil. Era muito mais fácil. O que era muito mais fácil? Explorar, era muito mais difícil arrumar uma documentação, mas também você tinha poucas documentações. Você lia alguma coisa e você conseguia fazer, vou chamar de um estrago grande às vezes, lendo um pouco texto ali, enfim, conseguia fazer. Hoje, a gente já tem um outro problema, que é a quantidade de informação é muita, como você falou, né? Então, assim, é muita informação hoje em dia e você tem que aprender muito a lidar com esse tipo com essa bomba de informação
que você vai aprender. Na época era difícil aprender, porque as informações que tinham era pouca, até porque não tinha também tantos ataques, não tinha tanta coisa também para se dizer, estava tudo se começando ali. Então assim, a gente não pode olhar com o panorama, né? Voltando à reflexão com o panorama de que já existia muita coisa. Na verdade não existia. Estava ali se descobrindo, então tinha pouca coisa, o que tinha estava, né, acesso para poucos ali. Hoje você conecta ali na internet, já meio que deu uma espalhada muito interessante, e aí você começa a ter muitos conteúdos. É mais fácil de aprender, eu digo assim, hoje é mais fácil de aprender o básico para você olhar e entender o que é aquela área. É fácil, você olha assim, putz, quero aprender o que é o segurança da informação. Antigamente, se eu quisesse aprender o que é um químico faz, eu tenho que ir na biblioteca, pegar um livro, nem tinha talvez o que é a profissão de químico, tem que conversar com um cara, meu pai me levava para, conversa com fulano que ele conhece, uma pessoa que trabalha com isso. Você buscava informação dessa forma. Sim, você conseguia de alguma forma ou outra, dependendo do seu relacionamento, você ia conseguir. Hoje em dia você consegue, como eu digo, aprender o básico, é mais complicado, porém, depois que você aprende o básico e você aprende a aprender, por isso que esse vídeo aqui é muito importante, você aprende a aprender nesse tempo de hoje, eu acho que se torna muito mais palpável a quantidade, a sua evolução. Ela vai ser muito mais rápida, entre aspas, né? Porém, tem que ter muito cuidado, porque tem uma situação do você acha que sabe tanto, enfim, aí quando vai se botar no mercado de verdade, vê que não é dessa forma, o mercado funciona de uma forma diferente, você tem que entender também como é que funcionam as empresas, o que é as empresas, né, como é que funciona um processo de contratação, tem outras coisas também para aprender, não é só aprender a escovar bytes ali e achar que eu sou fera, agora eu vou ganhar 50 mil reais, né, voltando para a crítica ali daquele negócio da turma que explora essa área aí. Não sei se eu respondi direito, mas isso. E você também deu uma contribuição de perfil também pensando no mercado, né? Sim, então não sim. é só talvez o tecniquez, mas poxa... Cara, eu lembro quando eu queria trabalhar em algumas empresas, eu fazia uma lista da empresa, eu olhava tudo que é tipo de buraco, quem era o sócio, como era ele, o que gostava, quem era o gerente de RH, o que ia, pra onde estava fazendo, assim, eu sabia de tudo do negócio. Quando eu chegava lá para conversar, falava, você lançou um livro, teve, né, coisas assim que eu posso falar de conversar com pessoas, de chegar até como cliente mesmo, saber tudo do cliente, falar, você fez isso, assim. Então, assim, ajuda muito esse tipo de relacionamento. Você tem que entender, principalmente sobre as pessoas e sobre o business ali. Às vezes você só fica estudando tecnicamente para aquilo que você acha e não entende como é que funciona um processo de contratação da empresa. Vai muito ruim na hora da entrevista, você é um cara bom tecnicamente, mas na hora da entrevista foi muito ruim pelo fato de você não entender como é que funciona a dinâmica ali de um processo, entendeu? Então, assim, tem vários pontos para você aprender, né? Para você poder... Por isso que eu digo, a informação hoje, ela tá aí, é muita informação. Agora precisa aprender a consumir isso. Eu consegui um emprego com isso aí, Rafa, antigamente. Eu dei uma olhada, putz, quem vai me entrevistar? Chegou no invite lá no e-mail, eu falei, essa pessoa aqui, pesquisei no LinkedIn, Instagram aberto, gosta disso, gosta daquilo. Gustavo, o que você gosta? Eu gosto disso. Mas eu também. Aí você ganha a pessoa ali, né? Claro, É um tipo de engenharia social, né? É um tipo de engenharia social. Se conhecer sobre o business, às vezes você tá lá dentro da empresa, você nem sabe o que a empresa faz, você acha que vai ser um bom negócio lá, putz, fui contratado, quando chega pra fazer o negócio, é uma coisa horrível estar trabalhando lá. Enfim, hoje tem muita informação, não dá pra esconder quase nada hoje, assim, é impossível você esconder, né, esse tipo de coisa. Tá lá, tem muita coisa pública, assim, você dá pra saber de tudo. Velho, que aula mesmo, que aula. A gente tá chegando aqui na nossa última pergunta desse episódio, mas eu quero fazer uma antes. Para essa nova geração, Rafa, que dica que você daria? Você é um profissional hoje com mais de 20 anos na área e tem muita gente. Talvez a gente está vivendo agora um momento onde o mercado de segurança e tecnologia esteja mais aquecido. Você pode até confirmar isso olhando aí de novo para trás. Mas que dica que você daria para uma galera que está agora começando a graduação, ainda está num cursinho pensando em universidade, mas sonha em entrar nessa área do hacking, mas sonha em entrar nessa área da segurança da informação? Cara, eu digo, conheça pessoas, assim, é uma dica, claro que não vou dar aquelas dicas, estude, não, isso eu já estou assumindo que você já está estudando, você já está virando noites ali, independentemente do acesso que você tem, é mais fácil para um, mais difícil para outros, né, infelizmente, vida que segue, foca mesmo de verdade, cria
a força ali do além, né, não é tão simples para muita gente. Para quem é mais fácil de você ter um cômodo ali sentar na tua casa, poder já estar na frente, entre aspas, ali de algumas pessoas, foca muito nisso e conhece pessoas, te envolve com a comunidade, sabe? E eu acho que isso é a grande coisa, assim, saber quem são as pessoas, o que trabalha. Até porque eu escuto muita transição de carreira agora para TI, né? Então, assim, é muito mais, eu tô fazendo transição porque eu escutei que paga muito. Isso pode se transformar um pesadelo na tua vida. Tu pode sair do canto que tu tá estabelecido, tu vai achar que vai ganhar mais, às vezes no ITI, pode até ganhar mais, pode até conseguir um emprego, pode ter esse profile, e tu vai estar infeliz, vai estar fazendo uma coisa horrível, vai estar programando, sei lá, o que tu achava que seria, né? Tu foi vendido, achava que seria uma coisa super legal, não é? Como é que tu descobre isso? Conhecendo pessoas que estão lá trabalhando nisso. Vai, encontra pessoas, entra dentro das comunidades, grupos do WhatsApp. Eu acho assim, a grande dica é conhecer pessoas de que está dentro da área, conversa. Eu acho que tem esse skill social, né, que a gente sempre fala, o hacker tem hacker muito bom que tem skill social e skill técnico. Tem hacker que só tem skill técnico e não tem skill social e tá ali trabalhando também já, né, focado só ali, nem fale com ninguém, eu tô fazendo o meu aqui. Mas eu acho que é muito importante, né? Eu acho que toda melhoria que você pode fazer em aprender a se comunicar vai ser importante para tudo que é tipo de coisa na tua vida. Ô Rafa, talvez uma pergunta que ainda ninguém te fez, mas eu quero fazer porque, putz, eu já disse que eu te admiro bastante, você é um cara muito importante aí na minha trajetória, mas me fala assim, eu tenho você como referência, mas quem são as referências do Rafael Silva? Putz, eu tenho muitas referências, vai Cristiano Lincoln, Guga, Júlio, eu digo, os meus amigos são meus ídolos, né? Tem Balestra, Rubira, tem tanta gente, cara, que você segue, Wagner Elias, eu começo a falar aqui agora, e assim, tem outros que eu não vou conseguir lembrar os nomes, agora porque no meio da entrevista dá aquele nervoso, eu também tenho muitas referências fora da área técnica, da área da música, gosto muito de rap, então assim, tem toda uma parte de referências de vida que eu acho que me ajuda também como um todo, né? Não só aquela referência técnica ali, mas eu acho que tem outras referências externas também que não é em relação ao trabalho, referência de vida que me ajuda bastante. Mas é isso, é muita gente, assim, falar os nomes, como eu falo, falar nomes aqui é complicado, mas eu digo que os meus amigos são meus ídolos sempre. Pra ninguém ficar chateado, né? Pô, me esqueceu, não me citou, melhor parar por aí. Ô Rafa, mas é isso. Tô muito feliz, viu, com esse episódio de hoje. Foi de muito conhecimento. Queria saber o que você achou. Gostou? Fui bem? Muito claro, gostei muito. Muito obrigado aí novamente pela oportunidade de estar aqui falando. Espero ter contribuído aí sempre, né? A ideia é contribuir, como eu falo também lá no Hackers Brasil, no podcast, que é sempre contribuir, mostrar a história e assim, tá falando aqui também para você é muito legal. Valeu, Guga. E é isso aí, esse foi mais um super episódio do TechSec Podcast, episódio do número 13, com o nosso mestre Rafael Silva. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!